Oi, gente, bem-vindos de novo. A ideia dessa aula é ensinar para vocês como é que a gente vê forma funcional em regressão com série de tempo. De novo, né, a parte mais simples, a gente só estava vendo um lance bem introdutório. Mas vamos ver um pouquinho de forma funcional, variável dummy e número índice. Começando com forma funcional. Bom, tudo que valia para cross-section vale para série de tempo. Então a gente pode estimar modelos de forma log-log, log linear e tudo mais. E a interpretação de cada modelo vai estar de acordo com a forma funcional que você escolher. Esse exemplo que está aí é um FDL, né, com log. O θ zero, aí, ele é chamado de elasticidade de curto prazo. Ele mostra qual é a mudança na demanda de moeda, esse M é a demanda por moeda. Então, qual é a mudança na demanda por moeda, que é função de um aumento de 1% no PIB. Aí, se eu somar delta zero com delta 1, delta 2, delta 3 e delta 4, eu vou ter a elasticidade de longo prazo, que é o aumento percentual na demanda por moeda após 4 trimestres, se os dados forem trimestrais, nesse caso são, após 4 trimestres de um aumento permanente de 1% no PIB. Beleza? Então é isso, log-log, elasticidade. Como eu estou colocando 4 trimestres, eu tenho até assim, é possível calcular tanto a elasticidade de curto quanto a elasticidade de longo prazo. É isso, tem que lembrar das formas funcionais e o que elas querem dizer. Vamos lá, variável dummy. A variável dummy é aquela variável binária, né, que a gente é, vê que ela geralmente assume valor ou 0 ou 1. Aí, em série de tempo, ela é interessante porque ela é usada para indicar se em algum determinado período aconteceu alguma coisa. Então, sei lá, desde quando uma lei mudou, se houve diminuição, assim, sei lá, um determinado local colocou uma lei nova. A partir do momento que ele colocou essa lei, né, foi votada essa lei e ela entrou em vigor, teve uma redução na taxa de crimes, por exemplo? Pensa que teve algum evento em particular, no caso um acidente aéreo. Será que depois desse acidente aéreo, os retornos das ações de uma determinada empresa tiveram algum impacto? Eles reduziram? Ou será que aconteceu alguma coisa assim? Bom, então a gente coloca uma variável dummy que vai ter valor igual a 1 depois da data desse acidente aéreo. Antes desse acidente aéreo, o valor da variável dummy vai ser 0. Aí, se esse beta 2 for, por exemplo, negativo e significante, a gente vai ter um indício de que o retorno sofreu algum tipo de impacto pós-acidente aéreo que foi duradouro. Número índice agora. É um assunto um pouco mais conhecido, talvez de todo mundo. Um número índice é um número que agrega bastante informação num único valor. Muitas vezes a gente vê esse negócio, a gente vê índice Bovespa no jornal, a gente vê índice de produção industrial, a gente vê índice de inflação, a gente vê várias vezes o conceito de número índice no nosso dia a dia. E muitas vezes esses índices não têm uma interpretação de forma isolada. A gente precisa de um período base para comparar, ou pelo menos dois períodos, né? Um exemplo, né? O Ibovespa no dia 31 de agosto de 2020, no próximo slide eu já explico melhor o que é Ibovespa, mas resumidamente é um índice de ações é um índice que reflete o valor agregado de uma carteira que tem algumas ações na sua composição, 75 no caso, mas enfim, no dia 31 de agosto de 2020, o índice fechou em 99.369 pontos. Falar isso não agrega tanta informação. Tipo, o que quer dizer isso? Bom, se eu te dar uma informação a mais, você já vai, um dado a mais, você vai ter uma informação melhor. Eu te falo então que dia 31 de julho de 2020, o Ibovespa fechou em 102.912 pontos. Então, com esses dois dados, você já consegue descobrir ou extrair a informação de que entre julho e agosto, o valor total dessa carteira de ações caiu em 3,44%. Beleza? Mas o que quer dizer 99.369 pontos? Como é que os caras chegam nisso? Bom, a gente precisa de um ano base. O que aconteceu foi que no dia 2 de janeiro de 1968 foram escolhidas 18 empresas e dessas 18 empresas foi calculado o valor de mercado delas. O valor de mercado é o número de ações que estão em negociação multiplicado pelo preço da ação. Fizeram uma média ponderada com as suas ações e aí formou-se essa carteira com esse valor. A esse valor atribuiu-se o valor de 100 e ele virou o valor base. A partir daí,
o valor da carteira aumentava ou diminuía e era computado em relação a essa base 100. Claro que teve algumas revisões, por exemplo, no dia 3 de outubro de 1983, esse valor da carteira foi dividido por 100. Assim, se você pensar, o valor do ano base de 1968, né, o valor base, passou a ser 1 ao invés de ser 100. E depois, o valor foi dividido por 10 em outras 10 ocasiões. A última aconteceu no dia 3 de março de 1997. Hoje a carteira é formada por 75 ações, elas são escolhidas por alguns critérios, são ponderadas por outros. Mas, de qualquer forma, mesmo essa base tendo sido lá atrás, né, e tendo só mudado a magnitude dela, a gente pode mudar a base com uma certa facilidade, usando um recurso não muito sofisticado, que aqui a gente chama de regra de 3. Tem 3 valores, você consegue achar um quarto. Olha só esse aqui. Aqui o que a gente quer é colocar dia 31 de julho de 2020 como base 100. E aí a gente vai ver qual é a variação, né, o que significa, sendo esse dia a base 100, qual seria o número índice novo do dia 31 de agosto, que era de 99.369 pontos em relação à base de 1968. Então vamos lá, 102.912 está para 100, assim como 99.369 está para x. Faço essa multiplicação, e aí eu encontro um novo índice de 96,56. Então, se o dia 31 de julho de 2020 é o meu novo 100, o dia 31 de agosto de 2020 é 96,56. É claro que se eu fizer essa variação, né, entre 96,56 e 100, eu vou encontrar os mesmos 3,44% que eu tinha encontrado quando eu tinha feito a variação entre 99.369 e 102.912. Tudo bem? Muito bom. Dá para fazer então uma forma geral. Toda vez que eu quiser mudar a base, se eu quiser calcular um índice novo relativo a uma base nova, o que eu tenho que fazer é pegar o índice antigo, no caso, nosso exemplo, 99.369, dividir pelo índice antigo da base que eu quero que seja a nova base. No caso, 102.912. E aí eu multiplico por 100 se eu quiser uma base 100. Se eu quisesse uma base 1000, eu multiplicava por 1000. Se eu quisesse base 1, eu multiplicava por 1. Beleza? E daí para frente, eu vou encontrar esse meu novo índice na nova base. Só um exercício de proporções, nada demais. Bom, o índice que é importante a gente ver direto é o índice de preços. Eu vou falar de dois, o IGPM, que é da FGV, e o IGP, que é calculado pela FIP. Do FGV, na verdade, é calculado pelo IBRE, que funciona dentro da FGV, e a FIP é uma fundação super antiga, Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, que funciona ligada à FEA-USP. Esses índices, isoladamente, não tem muito significado. Geralmente a gente olha para a variação do índice, que é o que a gente chama de inflação. Só para dar um contexto histórico, o IGPM ele foi meio que criado em 1989, quando rolou um contrato entre a CNF e a FGV. E a estrutura veio de um outro índice chamado IGPDI, que daí vem de disponibilidade interna. O IGPM é a média ponderada de outros 3 índices, que é o IPAM, 60% do IGPM vem desse índice, o IPCM, 30% do índice vem desse outro índice, o IPCM, e 10% vem do INCCM. Bom, vamos para um exemplo. Em julho de 2020, o IGPM foi de 810. Isso não quer dizer muito, assim como no exemplo do Ibovespa. Vamos ver a variação desse índice para ver o que ele quer dizer para a gente. Em agosto de 2020, o valor do índice foi de 832. Bom, a gente já tem, então, dois valores, dá para calcular a variação. A variação percentual entre 832 e 810 mostra a variação do índice de preços nesse período. E a variação foi positiva em 2,7%, arredondando. Isso significa que a inflação do período foi de 2,7%. Além de computar a inflação, um uso muito importante para séries de preço, de índices de preço de mercado, séries de inflação, se você vê a variância, mas índices de preço, eles são usados para transformar séries nominais em séries reais, mudança de termos nominais para termos reais. Isso é importante. Vamos lá. Isso é importante por quê, né? Porque a maioria dos modelos econômicos assume que só variáveis reais, que em termos reais são relevantes.
que o agente entende que se o preço de alguma coisa está subindo e o preço de tudo está subindo, é porque aquela coisa em particular não está ficando mais cara, é porque tudo está ficando mais caro. Para a gente entender as diferenças de preço relativo, a gente tem que olhar para variáveis em termos reais. Então vamos lá. Em janeiro de 2000, o IGPM era de mais ou menos 180 pontos. Naquela época, o salário mínimo era de R$ 151 reais por mês. Hoje, o salário mínimo é de R$ 1.045 reais por mês. Será que teve aumento real nessa variável? Ou será que simplesmente foi o aumento da inflação? Eu quero saber se o salário mínimo aumentou em termos reais. Bom, para eu saber se ele aumentou em termos reais, a gente tem que colocar ou os R$ 151 reais de 2000 em real de hoje, ou os R$ 1.045 reais de hoje em real de 2000. Vamos começar com a base hoje. Usando novamente o recurso não muito complexo da regra de 3. Então, o IGPM, quando o IGPM era de 180, o salário mínimo era de 151. Agora que o IGPM é 832, o salário mínimo é X. Faço aí o meu exercício de proporções e vejo que um salário mínimo de R$ 151 reais em 2000 equivaleria hoje a R$ 697,95 a preços de 2020. Beleza? Esse é um jeito de calcular, mas também não é o único. Eu podia pegar esses R$ 151 reais e inflacionar. Para quem fez engenharia econômica na universidade, né? Pelo menos esse é o curso, esse é o nome do curso que por enquanto é obrigatório na Universidade Federal do ABC para os alunos de economia, em que se aprende os rudimentos de matemática financeira, entre outras coisas, mas é bem rudimentar, mas se ensina juros compostos. Aí o que a gente está fazendo simplesmente é inflacionando uma série de 151 reais com a inflação do período, que está sendo calculada como a variação do IGPM. A gente chega nos mesmos R$ 697,95. Muito bem. A gente pode calcular inversamente o salário mínimo de hoje, de R$ 1.045, em termos de 2000. Beleza? Em reais de 2000. A gente faz novamente a regra de 3. Para o IGPM de 832, o salário mínimo é de 1.045. Para o IGPM de 180, o salário mínimo seria X. Fazendo essa continha de proporção, chega-se à conclusão que o salário mínimo de hoje, de R$ 1.045, em 2000, valeria R$ 226,08. Beleza? Então, R$ 226 de 2000. Então, qual é a variação do salário mínimo, então? Beleza? Qual é a variação desse salário mínimo comparando reais da mesma data? Eu posso escolher. Usando a base 2020, eu pego os R$ 1.045, que é o salário de hoje, menos os R$ 697,95, que é o salário lá de 2000 trazido a valores de hoje, e calculo e vejo que o salário mínimo cresceu em termos reais 49,72%. O mesmo valor que eu encontro quando eu calculo a variação entre o salário mínimo de hoje levado, né, pensando que estou indo para o passado, né, levado aos reais de 2000, e em relação aos R$ 151, reais, que era o salário mínimo que vigorava no ano 2000. Então, eu estou comparando reais da mesma base. Isso é importante, eu estou comparando então o ganho real. Eu tive um ganho real no valor do salário mínimo de 49,72%, mas para fazer essa conta eu tive que comparar reais da mesma base. Não dá para comparar reais de bases diferentes. Dá para generalizar isso aí. Vamos tentar, quando eu digo generalizar, esse exercício é importante por uma questão de forma funcional. Quando a gente vai estimar modelos em forma logarítmica, com variáveis reais, a gente tem que tomar um cuidado, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Se eu quiser transformar, né, quando eu quis transformar os R$ 1.045 em reais de 2000, o que eu fiz foi pegar o meu valor nominal, R$ 1.045, e multiplicar por uma razão. Que razão foi essa? Foi a razão entre o IGPM base com o IGPM na minha data, no caso foi 2020. Então, o IGPM 2020 era 832, a minha base, que era o ano 2000, era 180, e eu estava transformando o valor nominal de 1.045 em valor real lá de 2000, R$ 226,08. Então, eu consigo escrever essa formulinha que funciona sempre. Toda vez que eu quiser fazer a transformação de um valor nominal numa data T para um valor real na data T e escolher uma base para isso, no caso, no nosso exemplo, a base foi o ano 2000. Eu faço
pequena relaçãozinha aqui. Eu só estou escrevendo o que a gente fez com regra de 3, como se fosse uma equação. Se a gente definir a variável P, não como a razão entre o IGPM base dividido pelo IGPM-T, que é o que está na linha superior, mas o inverso disso. O IGPM no período T dividido pelo IGPM na base. Ou seja, no nosso exemplo seria 832 dividido por 180. Beleza? Então, se eu chamar isso de P, que é a razão entre os índices de preço hoje e em comparação com a base que eu quero transformar, eu consigo reescrever essa relação entre valor real e valor nominal assim. O valor real no período T é igual ao valor nominal em T dividido pelo P. Tudo bem? Eu tenho, então, o meu valor real simplesmente sendo encontrado pegando o valor nominal e dividindo por essa razão de índices de preço. Bom, se eu olho para um modelo em log-log, ou seja, eu quero estimar a elasticidade do modelo, e pego um modelo assim, simples, em que eu tento explicar quantas horas uma pessoa trabalha de acordo com o salário que ela ganha por hora. Supostamente, a maioria dos modelos econômicos assume que só a variável real vai importar, quer dizer, um trabalhador não se importaria com aumentos generalizados de preço para definir quantas horas por dia ele vai querer trabalhar. Se o salário dele começa a disparar, mas tudo está disparando, ele não vai trabalhar mais por isso. Mas se o salário dele está aumentando e os preços continuam constantes, talvez ele queira trabalhar mais ou menos, depende do ponto, né? Mas talvez ele queira trabalhar mais ou menos, enfim, de acordo com esse nível de salário, só que real. Para eu calcular o salário real, então, é só pegar o salário nominal e dividir por esse P que a gente acabou de definir. Beleza? Mas por propriedade de logaritmo, quando eu aplico log numa razão, o que eu estou fazendo, na verdade, é fazendo log de salário dividido por P igual a log de salário menos log de P. Eu coloquei mais para ficar genérico, né, ali nessa equação que eu estou destacando para vocês. A questão é a seguinte: se eu rodar a regressão de baixo em log e o beta 1 for diferente de menos beta 2, ou alternativamente, se beta 2 for diferente de menos beta 1, significa que alguma coisa está acontecendo, certo? Significa que, por alguma razão, não é o salário real que importa no meu modelo. Por alguma razão, os trabalhadores estão dando alguma importância diferente para o salário nominal do que aqueles dariam para o salário real. Isso pode acontecer caso eles tenham alguma distorção de curto prazo, por exemplo. Se eles não entenderem que o que está subindo não é todos os preços da economia, se eles acharem que o que está subindo é só o salário deles. Então imagina que você está trabalhando lá 2 horas por dia, você está ganhando R$10 por hora, de repente seu salário sobe para 50, você fala, pô, estou ganhando melhor, agora eu vou pedir para trabalhar mais horas aí para fazer um pé de meia. E você não entendeu ainda que isso foi simplesmente uma correção inflacionária, você não teve tempo de ir no mercado para ver que tudo subiu 5 vezes. Então talvez você mude suas decisões. Isso é uma hipótese. A gente pode testar então essa hipótese de que a variável nominal importa em relação à variável real, fazendo um modelinho simples assim. Mas não era o que a gente esperava, supostamente a gente espera que o beta 2 seja igual ao menos beta 1. Beleza? Tá ok. Vamos para o próximo vídeo.